vinha aqui falar desde quinta-feira. Sexta-feira tive teste de oftalmologia de manhã. Depois, entretanto, as notas saíram à tarde. Passei depois a tarde de sexta e o dia de sábado assim mais afastada dos vídeos do YouTube. Gravei algumas coisas, mas não estava assim com muita vontade. Isto porque passei no teste de oftalmologia e fiquei mesmo aliviada. Foi um peso tirado de cima enorme. Mesmo. Só que depois, por um lado, fiquei assim triste porque comecei a comparar-me e eu não tive assim uma grande nota. E comecei a comparar-me com as notas que saltaram-me assim logo à vista, que eram muito melhores do que a minha. E fiquei assim a sentir-me bastante incompetente, digamos assim. Então fiquei assim mais na minha depois o resto da tarde. Eu já tinha planeado que ia assim descansar porque estava bastante cansada da semana. Então fiquei a ver 3 episódios da novela que costumo ver. Fui ao ginásio, depois estive a editar um vídeo também. Foi basicamente isso que fiz na sexta à tarde. E depois de sábado acordei, estive a editar um vídeo também do YouTube, até acho que foi o mesmo, continuei. E depois estive a escrever um texto, até 2 textos, porque foi para 2 amigas minhas, porque elas vão acabar a faculdade agora. E então escrevi um texto para elas, então tive também a fazer isso de manhã, isto porque eu à noite ia ter um jantar, onde ia estar com elas, era um jantar de anos. E então ia-lhes entregar o texto, porque esse texto é escrito numas fitas. Eu não cheguei a gravar, mas são basicamente assim umas fitas compridas que elas vão colar à capa de curso. É isso, então estive lá a escrever na fita o texto, mas antes disso estive a escrevê-lo para depois copiar. E tive esse jantar sábado à noite, que foi um jantar de anos de uma amiga nossa. Mas durante o dia, eu, depois do almoço, fui participar de um estudo de um namorado de uma amiga minha, que ele também está a acabar este ano, a faculdade, e ele precisava, digamos assim, de cobaias para o estudo dele. Ficámos a fazer lá os testes e tudo mais que eram precisos. E depois voltei para casa e não tive assim muito tempo depois entre isso e o jantar que tive. Mas fiz estas coisas, mas não estava assim a sentir muito bem. Estava assim um pouco triste. Por um lado estava feliz e estava assim mais leve por já ter conseguido fazer o teste da oftalmologia e ter passado, mas por outro lado estava assim a sentir-me um pouco mal comigo própria, porque não consegui tirar assim uma nota muito boa e vi as notas das outras pessoas. Eu não tive assim a ver ninguém em específico, foram mesmo as notas que estavam mesmo ao pé da minha. A verdade é que o meu objetivo era passar, não era ter uma nota super excelente, mas acabo sempre por fazer comparação com as notas que vejo dos outros. Acabo por ficar assim um pouco triste. E fiquei assim sexta e sábado também tive assim o dia. Mas depois, sábado à noite, voltei a casa do jantar, já me tive assim a distrair da minha vida, digamos assim, porque estive a falar com as minhas amigas que estão em outros cursos completamente diferentes, têm outras coisas. Acho que já me consegui assim abstrair. Não sei se é assim. Acho que sim, acho que foi abstrair. Hoje, domingo, acordei e já me estava a sentir muito melhor. Fiquei amanhã a estudar e foi mesmo muito bom. E almocei, depois continuei a estudar, mas já não estava assim com tanta energia e a ficar tão concentrada como de manhã. Então vi só uma aula. Fui ao ginásio, depois fui comer açaí no lanche, portanto saí de casa e voltei
Fui comer açaí antes de ir para o ginásio. Depois voltei, fui ao ginásio e estive a tomar banho, estive a fazer coisinhas. Também estive a cozinhar, porque não tinha comida, então fiz algumas refeições para hoje e para amanhã. Estive agora a despachar as coisas, porque amanhã tenho de acordar super cedo. Gostei da minha roupa do dia. Tô com estes sapatinhos assim, com isto aqui na bolsa, esta florzinha preta. Então, hoje o dia foi bastante intenso. Agora são 8h21. Ainda está de dia, ainda bem. Tive agora aula de inglês das 6h30 às 8h e estou mesmo cansada. E tive aula na faculdade das 4 às 5, mas saí da faculdade às 5, vim para casa, comi e já tive tipo aula de inglês. De manhã tive estágio de neurologia no Hospital Beatriz Ângelo, que fica em Loures, portanto demoro quase 2 horas para chegar lá. E é mesmo intenso porque tenho que estar a mudar de transportes públicos, enfim. Mas estou a gostar bastante do estágio lá. Os médicos são muito simpáticos, explicam-nos as coisas, já vi várias doenças diferentes, foi muito bom. Estou a ficar com uma noção assim do que há em neurologia no hospital. Esta semana estive na parte do internamento e na semana passada estive nas consultas. Tive assim perspectivas diferentes e depois tive boleia novamente de uma colega, então comi na cantina da faculdade e depois estive a estudar para a aula que ia ter. Eu a semana passada, na segunda-feira, era suposto ter tido esta aula, que tive das 4 às 5, que é de medicina forense, só que houve o apagão, então a aula foi cancelada e eu tenho sempre testes no final da aula. Eu tinha estudado já a semana passada, mas eu entretanto já não tive tempo de estudar, porque sexta-feira que passou tive teste de oftalmologia, então estive a estudar só para isso. Este fim de semana estive a estudar para neurologia, porque para a semana vou ter teste de neurologia e tive outras coisas da minha vida para fazer. Eu optei por deixar o estudo, uma vez que já tinha estudado na semana passada, mas acabou por não haver aula, deixei para estudar antes da aula, portanto almocei, depois das 2 um quarto para as 4 fiquei a rever algumas coisas de medicina forense, mas estou mesmo cansada, estou assim meio com dor de cabeça e os meus olhos estão mesmo a precisar de serem fechados. Está a ser muito agradável o pôr do sol. Estou agora a descansar aqui um pouco na varanda, mas já tenho de ir jantar e depois faço alguma coisa, não sei muito bem. Vou ter psiquiatria amanhã de manhã às 9 e dando continuidade a uma coisa que eu estava a falar no domingo, acho que foi domingo. Eu fiquei assim um pouco desanimada sexta-feira por causa do teste de oftalmologia. Entretanto, inscrevi-me para fazer melhoria quarta-feira desta semana. Estou aqui um pouco também com o nariz entupido, portanto a minha voz está um pouco estranha, talvez, ou a minha pronúncia.
e eu inscrevi-me para fazer melhoria, mas eu não sei se vou à melhoria, nem sei se vou conseguir estudar alguma coisa, porque agora tenho que estudar Neurologia, porque tenho na próxima segunda-feira teste e ainda não estudei praticamente nada. Não sei o que faço, porque eu fiquei triste, porque passei, fiquei feliz, mas fiquei triste por não ter tido uma nota assim muito boa comparadamente com as notas dos outros. Mas ao mesmo tempo eu cumpri o meu objetivo, mas não sei o que faço. Eu inscrevi-me à mesma porque não tinha nada a perder, depois vou decidir se vou ou não e... ai. E fiquei um pouco em baixo no fim de semana e tal, mas realmente não... Eu estudei imenso na semana antes para oftalmologia, a sério, não... Foi o que foi. Agora tenho de estudar as próximas coisas e é isso. Não podemos fazer outra coisa. E não sei se já ouviram falar em síndrome do impostor. Eu sinceramente só ouvi esse termo, esse conceito, para aí há 2 anos atrás. Não fazia ideia que era uma coisa realmente e acho que há muita tendência em termos síndrome do impostor, porque realmente, quer dizer, uma pessoa estuda imenso para um teste e esforça-se imenso e depois ao mesmo tempo sente que não fez o que podia, que não fez nada, mas é mesmo algo que, por exemplo, sei que em estudantes assim, da faculdade no geral acontece muito e sinto que no meu curso também acontece bastante. No geral as pessoas tendem a não valorizar o que fazem, tendem a ser demasiado exigentes com elas próprias e claro que isso é uma coisa boa, porque só assim, sendo exigentes connosco, é que conseguimos fazer as coisas, não é? E conseguimos desenvolver, mas ao mesmo tempo acho que somos demasiado duros connosco próprios e eu própria sou, porque, por exemplo, ao ter um objetivo que era passar no teste, porque sabia que era muita matéria e que enfim, não é fácil, depois de passar parece que agora que não estudei o suficiente, não sabia as coisas. Acho que é mesmo preciso ficar aqui a pensar e refletir um pouco quando estes pensamentos começam a surgir, que o que é que eu estive a fazer durante todos estes dias, o que é que uma pessoa tem feito para achar que não merece. Neste caso estive a estudar todos os dias, estive a ver a matéria, vi a matéria mais do que uma vez, portanto realmente não mereço ser assim comigo mesma, não mereço estar aqui a dizer que sou inferior aos outros ou que, enfim, de ficar mal comigo. Mas acho que esta comparação realmente que é feita com as outras pessoas e que muitas vezes temos tendência a fazer e que eu tenho alguma tendência a fazer, não é assim. Claro que é bom compararmos com os outros, porque só assim conseguimos também evoluir, mas ao mesmo tempo fica algo assim um pouco tóxico para nós, porque podemos estar-nos a comparar com os outros e a diminuir-nos a nós mesmos, o que não é nada uma coisa boa, nem uma coisa que devemos de todo fazer. Os outros certamente também se comparam connosco e também veem qualidades que nós não vemos em nós, portanto acho que é preciso ter um equilíbrio que não é fácil, mas com o tempo e com a vida vamos gerindo isto, mas não é nada fácil ter estes pensamentos e sentirmos assim de vez em quando mais em baixo ou mais tristes. Eu vou agora jantar.
ter agora aula de psiquiatria. Já está na hora de ir. São 8h58. Estive a lavar os dentes e arranjar o cabelito. Prontinha. Então, agora são 2h49. Eu queria ter começado às 2h30 a estudar, mas só estou a começar agora. Portanto, depois já conto como é que correu o dia e tudo assim as coisas, falo um pouco mais, mas vou começar já a estudar porque já estou atrasada, de acordo com o meu planeamento. Vou estudar neuro e depois quero ir ao ginásio. Então, a minha tarde vai ser basicamente isto. Então, vamos lá. Estou a usar a mesma roupa do domingo. Eu não sei se gravei domingo assim quando estava vestida, porque depois ainda fui ao ginásio, mas sim, estou a usar. Eu agora vou dormir. São... deixa eu ver aqui no computador as horas. 11h07. Hoje fui para a faculdade e fiquei a parte da manhã a estudar. Cheguei à faculdade por volta das 10. Ainda fui imprimir uns papéis. Não mostrei. Vou ver se não me esqueço de mostrar amanhã. Mas são os papéis porque eu esta sexta-feira vou ter cirurgia plástica e então preciso do papel para o médico assinar a presença e também no próximo estágio que vou ter, que é de ORL, otorrinolaringologia, também preciso e também já imprimi a folha de presença. E depois fiquei então a estudar, almocei e depois fui à melhoria de oftalmologia. Tinha falado que não sabia se ou não, o que é que fazia. Eu não sabia o que fazer, se ou não à melhoria. Sinceramente, eu só estudei hoje de manhã para a melhoria, portanto não estava assim à espera de subir grande coisa, mas pelo menos queria ir para ver que perguntas faziam, para depois, pronto, pesquisar depois do teste para entrar mais alguma coisa assim da matéria, estão a ver? E a nota já saiu, entretanto. Eu desci a nota e bastante. Só conta a melhor nota, portanto, sim. Senão não teria ido à melhoria, ou então teria estudado para ir. Mas eu sinto que aprendi coisas em ter ido ao teste, porque depois fiquei a ver as perguntas, pronto, a procurar as coisas que me lembrasse assim que tinham saído da matéria. E foi bom. Portanto, sim, agora, de ver aquela nota na pauta, é que é mesmo triste. Eu sei que
realmente eu nunca mais peguei em oftalmologia, só peguei hoje de manhã um pedacinho, então é assim a vida. E depois fiquei a estudar. O teste de oftalmologia foi às 2h poucos, mas a chamada para o auditório era às 2h. Então eu depois fiquei lá à espera para começarmos. Foi meia hora, porque são 25 perguntas para 30 minutos. É mesmo muito pouco tempo. Eu vim-me mesmo à rasca para responder a todas as perguntas e pensar nas respostas nesse curto tempo. É mesmo muito limitado. Mas então depois fiquei mais um pouco na faculdade a estudar depois do teste. Eu primeiro fiquei então a tentar lembrar-me o que é que tinha saído, fui procurar na matéria as coisas e depois comecei a estudar Neurologia, a ver uma aula. Não acabei, depois tive de vir para casa porque entretanto ia ter aula de inglês às 6h30 e a aula é online, então tinha de estar num sítio onde pudesse falar e tudo mais, então eu vim para casa e tive aula de inglês. Mal a aula de inglês acabou, eu continuei a ver essa aula, acabei de ver a aula, mais ou menos um quarto para as 9, vim preparar o jantar. Foi o wrap com atum, foi mesmo muito básico. Não gravei, mas foi literalmente pôr uma lata de atum no wrap. Juntei milho e juntei um molho de tomate. E foi só isso, a minha comida de hoje. E agora eu queria começar a ver aqui umas coisinhas porque eu vou ter uma avaliação de neuro. Comecei só a estudar no fim de semana neuro, portanto é isso. Amanhã não vou ter aulas, então vou passar o dia a estudar neuro. Já estive a organizar o dia, não sei se vou fazer tudo o que quero, mas espero que sim. E agora estou cheia de sono. Tem sido dias super cansativos, não tenho vindo, até eu sinto pelo menos que não tenho vindo falar aqui muito, porque tenho estado mesmo cansada e está assim uma altura crítica do semestre, porque tive teste a semana passada, da cadeira inteira de oftalmologia, toda a matéria. Agora para a semana, segunda-feira, já vou ter teste de neurologia, também tenho de saber a matéria, assim, grande parte da matéria. E também quero estar a ver outras coisas, porque este teste vai ser mais prático, mas também eu preciso saber minimamente as coisas teóricas, então queria já começar, queria ver as coisas teóricas, mesmo as aulas teóricas. Claro que não sei se vou ter tempo para ver todas assim, talvez, e vejo só então a parte prática, que é menos matéria, mas está mesmo uma fase crítica. Então eu tenho estado mesmo agora cansada e se me apetece, quando não estou a estudar, descansar, parar e estar assim sem fazer nada de muito útil. Então queria estar a vir mais aqui falar, mas não tenho vindo muito, sinto. Mas é o que tem sido a minha vida, é agora estar preocupada com os estudos e antes tinha mais tempo, agora já não tenho tanto tempo porque começou assim o período a sério da faculdade, digamos. É isso.